O setor de crédito agrícola reúne especialistas para discutir reflexos da crise internacional no dia 9 de junho, Li. E é justamente esse assunto que a gente fala agora: crédito, cenário de orçamento apertado para o novo Plano Safra, principais alternativas de crédito que existem hoje. E sobre o assunto, a gente entrevista agora o diretor executivo da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, Eduardo Dyer, que já está aqui conectado conosco. Dyer, seja muito bem-vindo, bom dia, um grande prazer falar contigo. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos os telespectadores do Agro Amanhã. Realmente estamos aqui à disposição para a gente falar um pouco, não só dos dois últimos recordes, né, 2021, 21, 22, mas sobre as dificuldades que surgiram nesse processo. Estou à disposição de vocês. Perfeito. Dyer, olha, eu conversei recentemente com o subsecretário Rogério Boeri, do Ministério da Economia, e ele comentou comigo essa dificuldade que a gente está de aprovar agora novos orçamentos envolvendo o Plano Safra, que inclusive a gente poderia ter o lançamento de um plano, porém com os recursos dificultados aí para o produtor a partir de julho, Talvez a gente teria um plano, mas não teria o recurso ainda disponível. Como você está vendo hoje, esse cenário de orçamento apertado, taxas de juros muito altas? Será que a gente vai conseguir ter um plano a contento do produtor? Lilian, vai ser muito difícil em termos de plano, efetivamente, plano safra. O que a gente tem insistido e a gente tem falado com o governo sistematicamente é buscar manter os prazos de plano. Você se recorda, e os ouvintes também, que antigamente os planos saíam quando a safra já estava literalmente em andamento. Manter o calendário junho-julho é fundamental para dar a expectativa e o tiro de largada, porque o nosso ano agrícola será o ano 22-23, ou seja, ele começará em 1º de julho e vai dar a volta até junho de 23. Muito difícil. Eu vou retomar, lembrar a todos os telespectadores que nós estamos desde 2020 numa pandemia que, de certa forma, ainda não acabou. A gente está vendo repiques dessa pandemia. Nós tivemos problemas de clima. Vou recordar que em 21 nós tivemos geada fora de época e tivemos uma seca depois que afetou fortemente Santa Catarina, Rio Grande do Sul e chegou a pegar fogo na Argentina. Ou seja, não foi um bom ano. Aí, para complementar, a cereja no bolo é uma guerra na Europa que afeta dois grandes fornecedores de grãos e alimentos de uma forma geral. Então, o cenário é extremamente difícil, eu não quero ser desanimador, não é catastrofismo, porque dentro das crises, Lília e Pedro, nós temos oportunidades. Quer dizer, o Brasil acaba por se destacar como um grande possível fornecedor de segurança alimentar, que é o que mais quer. Mas o déficit fiscal também é verdadeiro. A pandemia gerou a obrigação de dar auxílio aos mais necessitados e o orçamento não comporta tudo isso. Então, nós temos efetivamente uma preocupação de qual vai ser o volume de recursos. Não temos um sonho de que esse volume vai acrescentar muito em relação ao ano anterior, mas que pelo menos ele seja direcionado, como tem sido, ao pequeno e médio produtor. Quando você vê crédito rural e as estatísticas, Pronaf da agricultura familiar e Pronamp, que de pequenos e médios, é que vão ter a necessidade de recursos. E nós temos outros instrumentos. Nós temos agora, na mesma base que foi criado o fundo imobiliário, nós temos o FIAGRO, que é uma criação recente e que já tem um volume significativo de recursos de pessoas que estão aqui na Faria Lima, que estão aqui no centro de São Paulo, que podem comprar cotas de um fundo destinado ao agronegócio e à sua produção. Então, vamos relembrar que nós estamos buscando todas as formas de aumentar a disponibilidade de recursos. Os custos se elevaram demais. Quando eu falo em custos, estou falando de fertilizantes, defensivos, calcário, semente. Os custos de uma nova safra estão elevados. O produtor rural, nosso telespectador, sabe fazer conta, quanto ele vai pôr e quanto ele vai receber. E para encerrar, Lília, essa fala,
eu sou obrigado a relembrar que nós estamos também não só dependentes do clima, mas do câmbio. Nós, em 2020, 2021, nós plantamos uma safra com dólar de 3,80 e o dia que a gente foi colher, o dólar estava 5,80. Eu não preciso recordar a você e aos telespectadores o que foi ganhar dinheiro naquele então. Agora, nós estamos plantando com 4,70, quando muito 4,80, quando a gente for colher. Como é que está esse câmbio? Eu estou falando isso com olhos para os grandes produtores e os grandes mercados exportadores que estão demandando comida do Brasil. Pois é, né? O dólar tem essa característica, né? A gente nunca consegue prever como é que vai ser essa situação. Mas, Dair, você falou há pouco sobre a guerra, né? O conflito no leste europeu será a cereja do bolo. Mas dentro desse cenário, vale a gente ressaltar esse recheio do bolo, que nós estamos aí com um ano eleitoral. E esse ano eleitoral cada vez mais polarizado, uma situação um pouco mais nebulosa. De que forma isso deve interferir dentro deste cenário de política agrícola, desse cenário de crédito agrícola? Você relembrou bem, o ano eleitoral ele tem características ímpares, e a gente tem que recordar também no passado que isso já aconteceu. Essa é uma safra que vai ser startada dentro de um governo e que pode ser colhida por este ou por outro governo. Já foi assim várias vezes. Evidentemente que, ao ser um ano eleitoral, a gente tem visto um esforço do governo em procurar incrementar esses limites para poder realmente fazer parte de uma campanha política. Nós não temos nenhum pendor partidário, mas nós temos que estar a favor do agronegócio brasileiro e da agricultura. O drama que você colocou muito bem e vale a pena retomar é que com essa guerra as cadeias produtivas se desorganizaram totalmente. Como eu falei, custos e preços se elevaram. Existe um problema brutal nessa guerra de logística, que já estava complicada na pandemia, e além da logística, um problema de energia na Europa. Nós estamos assistindo a discussão entre a Alemanha e a Rússia sobre gás natural, que é, na realidade, uma forma de energia que sustenta a Europa extremamente dependente da Rússia. Então, houve um desgaste brutal da globalização. Hoje nós estamos vendo a volta de protecionismo, a volta de subsídios, e eu queria destacar que, dentro desse cenário, nós temos excluído desta guerra e desse problema que está sendo vivenciado por nós e pelo Ocidente, de uma forma geral, nós temos que ver que China e Índia estão como espectadores nesse processo, porque eles detêm 35% da população do mundo, mais de 1/3 das bocas que têm que ser alimentadas estão na China e na Índia. Ora, o que está acontecendo é que você hoje tem um problema em manter uma relação com o maior cliente do agro brasileiro, que é a China, que está também sofrendo problemas de logística e tudo mais. Então, é um cenário muito difícil. É um ano eleitoral que talvez, por um lado, facilite a nossa vida, mas, por outro, é uma interrogação a mais para o produtor que vai ter que tomar decisões de plantio. O que ele está olhando também é que, por exemplo, trigo está sendo altamente prejudicado pela guerra. As áreas de trigo no Brasil já estão sendo incrementadas. A Embrapa está fazendo um esforço em promover mais o plantio de trigo, porque o Brasil precisa do trigo. Nós somos dependentes desde o pão até a pizza do domingo. Verdade. Vamos combinar que nós vamos precisar plantar. Precisamos mesmo, Dair. E uma última pergunta aqui antes da gente encerrar. A gente viu aí, por tudo isso que você falou, um grande contexto, como você disse, de pontos de interrogação. E aí vocês vão participar, né? Você vai participar do Meeting Conacred, dia 9 de junho, um grande evento online que vai reunir especialistas justamente para falar sobre crédito nesse cenário de incertezas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse evento, a sua participação nele também, para falar de crédito rural.
Na realidade, é uma consequência dessa nossa fala de hoje. Evidentemente que eu falei dos pontos que os americanos chamam de challenges, são as dificuldades, os desafios, mas existe dentro de uma crise, Lilian, oportunidades. A narrativa do mercado internacional com o Brasil mudou. Eu posso dizer a você, porque eu tenho sido consultado pela mídia internacional, quando eu atendi o telefone do exterior, França, Alemanha, mesmo Inglaterra, eles queriam saber da Amazônia, queriam saber do desmatamento, queriam saber de queimada. Ora, agora eles ligam para saber se eles vão produzir segurança alimentar, o Brasil vai aumentar a sua área, quantas toneladas a mais das 270 milhões que vocês devem colher vai ter para... Ou seja, mudou a narrativa, o Brasil está sendo percebido como uma potência agroambiental que possa vir a ajudar. Eu acho que a gente vai falar sobre isso. E um último comentário, que é um detalhe super pouco percebido pelo agro. Nós assistimos durante esta última década saída de gente tentando entrar na Europa, barcos que viravam no Mediterrâneo, gente da Etiópia, da Somália, gente passando fome, tentando entrar na Europa. De repente, numa guerra, se abrem as fronteiras da Europa em diferentes níveis e começam a receber de 5 a 6 milhões de pessoas de pele branca que estão sendo absorvidas pelo mundo inteiro, inclusive pelo Brasil. Isso me deixa vivamente preocupado. Há uma divisão clara dentro dessa, eu estou chamando de diáspora branca. É só um lembrete, mas é uma coisa para a gente se refletir também. Com certeza. Importante reflexão. Dayer, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Terra Viva, no AgroMais, no nosso Agromanhã. Um ótimo dia para você, viu? E até a próxima. Obrigado, Dayer. Sempre enriquecedora a sua análise. Obrigado.